Olá, meus pequenos, tudo bem? Estamos na nossa última semana de aula. Essas são as duas últimas videoaulas que seu tio grava para vocês em 2020. Pequenos, de certa forma, voou o tempo, né? Passou tão depressa, quem diria? Um pecado a gente ter se conhecido presencialmente tão pouco tempo, né? Por tão pouco tempo a gente esteve junto. E a gente ia ter uma amizade muito legal, muito bacana. Vocês são tão bonitos, são tão inteligentes, tão agradáveis. De certa forma, a gente achou um jeito de trabalhar nessas aulas gravadas, nessas videoaulas, nessas aulas remotas. E vocês aprenderam e, graças a Deus, ficaram com notas interessantíssimas e a gente pôde debater tanta coisa bacana e aprender muita coisa interessante. Lógico que quando a gente puder estar junto, presencialmente, a gente vai rever tudo, conversar de novo sobre o que nós falamos, mas de certa forma a gente precisa fazer uma análise de como foi o nosso ano e o que foi que a gente aprendeu, né? Algumas coisas a gente não pode deixar se escapar de jeito nenhum, porque elas são muito importantes para aquilo que seu tio considera o mais importante do ensino médio que vocês estão fazendo agora, os vestibulares e o Enem, né? Não tenho grandes preocupações com nota, sempre falei para vocês isso, que isso me interessa muito pouco, me interessa é lá na frente o sucesso que vocês vão ter entrando nas melhores universidades. E quais são mesmo as melhores? As que vocês escolherem, né? A que você quiser prestar. Então a minha função é ajudar vocês a entrar nas melhores universidades do país, que são as que vocês escolherem, né? E as nossas aulas, tanto de literatura quanto de redação, foram muito proveitosas. Eu fico muito contente que a gente tenha chegado a esse finalzinho de ano com essa certeza. A gente conseguiu aprender muita coisa. Será que aprendemos, tio Fábio? Aprendemos, meninos. Agora, o que nós não podemos esquecer? Seu tio gostaria que vocês lembrassem sempre que literatura é uma forma de arte. A palavra arte tem muitas significações e eu gosto muito de uma delas porque ela ajuda vocês a compreenderem que nem tudo a gente é obrigado a gostar. Ah, porque de arte a gente tem que gostar de tudo, né, tio Fábio? Não, a gente tem que se espantar, a gente tem que se sentir provocado. Então eu gosto muito da ideia da arte como provocação, porque aí você não é obrigado a olhar, por exemplo, a essa colagem que seu tio tem aqui atrás, né, que são vários quadros. Eu fiz uma colagem e de repente você olha para a colagem e fala: não gostei, achei irritante, achei esquisito, mas te provocou. Quero nem saber. E se vocês estivessem vendo a colagem muito de perto, vocês veriam que tem várias obras da pintura, né? E aí vocês, que são chamadas as artes plásticas, e vocês olhariam e falariam assim: esse aqui eu gosto, esse aqui eu acho tão ruim. Olha esse quadro aqui, esse aqui eu não gosto. Esse aqui eu gosto tanto. Eu gosto desses mais coloridos. Não, eu gosto mais daqueles que tem menos cor. Você entendeu? Arte é pura provocação. E como a literatura é uma forma de arte, a literatura é provocação, sempre. Então tem textos que vocês não vão gostar. Tem histórias que eu vou contar que vocês não vão gostar. Agora tem textos que vocês vão adorar. Tem textos que vocês vão ter medo, tem textos que vocês vão ter nojo, tem textos que vocês vão ter raiva. Então a literatura é para isso mesmo, ela é pura provocação. Agora, a gente falou de artes plásticas. Se a gente falasse, por exemplo, dessa colagem que seu tio tem aqui na parede, a gente vai dizer que é uma obra de arte que se utilizou de alguns elementos. Por exemplo, nós temos um quadro feito de madeira, está aqui, né, em azul, dá para vocês verem. A gente tem os recortes, que são, na verdade, fotografias de obras de arte, colocamos juntos aqui. E nós tivemos uma disposição escolhida pelo artista, que no caso sou eu, né? A montagem dessa colagem foi feita por mim. Então eu escolhi o jeito que eu queria a montagem, as fotos das obras que me interessavam.
Então isso aqui é uma criação artística, uma colagem. Agora, a literatura é a mesma coisa, ela precisa de alguns elementos. E qual é o elemento fundamental para se fazer literatura? A palavra. A palavra é escrita ou falada. Então, literatura é a arte das palavras, seja escrita, seja oral, seja escrita, seja falada. Então, seu tio não quer que você se esqueça disso, tá bem? Literatura é a arte das palavras e tem a função de provocação. Ah, eu quero isso. Porque senão você fica até se sentindo às vezes culpado de não gostar de um poema. Você fica se sentindo culpado de não gostar de um livro. Ou então você gosta muito de uma obra e as pessoas dizem, mas isso é péssimo. Você fala, puxa, mas eu gostei. Compreende? Não tem que gostar ou desgostar, porque é livre, provocou, é arte, fico contente. Então, seu tio não gostaria que vocês esquecessem disso, não. Literatura é a arte da palavra, com a função de provocação. E eu gostaria muito que vocês lembrassem também que nós começamos a estudar a literatura do mundo ocidental. O que a gente considera mundo ocidental? Europa, América. E especificamente nós vamos escolher um país europeu, Portugal, e um país americano, Brasil, para estudar a literatura desses dois países, Portugal e Brasil. Então a gente tem que entender quando que isso começou. Evidentemente que nós vamos entender que da maneira como estudamos academicamente, a língua portuguesa, evidentemente criada em Portugal, adveio de uns países antigos, de umas civilizações antigas, anteriores, etc. Então a gente vai começar estudando lá em Portugal e ver de onde que apareceu essa língua, que é aquela que está escrita nas nossas obras literárias, né? A língua portuguesa. E a gente vai remontar aos gregos, aquele período que seu tio chama de período clássico, Grécia e Roma. Então a gente vai ver que tem muito da arte grega que influenciou muito da arte romana, que depois influenciou muito na Idade Média, as línguas que foram se misturando a partir do grego, do latim, junto com a língua dos bárbaros, os visigodos, os godos e tantos outros. Seu tio chamou o visigodo em primeiro lugar porque é um dos povos bárbaros que influenciaram o aparecimento da língua portuguesa. Ali naquela região onde é Portugal, que é a Península Ibérica, a gente já tinha os lusitanos com uma forma de linguagem. Vieram os romanos, influenciaram os lusitanos. Depois vieram os visigodos, que influenciaram aquilo que tinha sido criado pelos lusitanos, junto com os latinos, romanos. E depois nós tivemos o galego se misturando, o árabe se misturando. E de repente dessa mistura de possibilidades de linguagem, nós criamos uma língua, a língua portuguesa. E a partir da criação da língua portuguesa que a gente começa a estudar a literatura. Óbvio que nós não temos, infelizmente, o que foi a chamada literatura oral, que foi passada adiante do ouvidinho das pessoas que escutavam, aqueles mais velhos que sabiam textos, poemas, histórias. Alguns destes textos que passaram oralmente através da língua portuguesa foram transcritos, colocados em livros, e alguns desses livros chegaram até nós. Ah, que bom! Então nós podemos estudar a partir deles, exatamente. Então, primeiro a gente tem que ter uma língua nova, no caso o português, e um país novo, no caso Portugal. E esse país novo chamado Portugal, com essa língua, que é o que define praticamente as fronteiras de Portugal, ele aparece no século XII, 1100 e pouquinho. Então a gente começa a estudar o que a gente chama de literatura a partir dessa data, 1100 e pouco, século XII, depois de Cristo, é óbvio. E aí a gente começa a perceber que temos que estudar conforme a história da arte e da literatura vai ganhando diferentes processos, acréscimos, esquecimentos, transformações.
E a gente chamou então de algumas eras literárias, né? De alguns períodos literários, né? De alguns eventos literários. E aí nós resumimos em escolas literárias. E nós estudamos 6 escolas literárias. Vamos relembrá-las? Porque eu preciso que vocês guardem isso, tá bem? Daqui a pouco, na nossa última aula do ano. Até já!